o que é risco secundário? Risco secundário. Risco, acho que todo mundo sabe, né? Risco, perigo. Secundário. Esse termo secundário vem de quem? Vou jogar na tela grande aqui, ó. Risco secundário. Esse termo secundário, ele nos dá um entendimento, uma interpretação de que vem em segundo plano, não é? Teve um primeiro plano, esse aqui é um segundo plano. Então, o que seria um risco secundário, hein? Me ajuda aí, quem arrisca? Isso aqui certamente está relacionado à matéria de primeiros socorros. Não necessariamente, por exemplo, a partir da ação defensiva, eu poderia falar de situações do trânsito onde existem riscos primários e secundários. Mas, com certeza, na sua prova lá do Detran, vai estar falando de risco secundário relacionado a acidentes de trânsito, primeiros socorros. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui enquanto vocês me ajudam. O que é um risco secundário, hein? Me ajuda aí. Dá um exemplo, né? Olha, o risco secundário é aquele que vem em segundo plano. Vou tentar dar um exemplo aqui, ó, e isso pode se aplicar em várias situações, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, que é para vocês encaixarem isso na cabeça. Um aluno me perguntou o que é risco secundário. Com certeza não caiu lá na prova dele perguntando assim, na lata, o que é risco secundário? Não foi assim. Isso deve ter caído dentro de um contexto na pergunta, mas ele ficou em dúvida ali. Risco é perigo, secundário é que vem em segundo plano. Imagine que acabou de acontecer um acidente. Quer ver? Eu vou até usar como exemplo uma matéria que eu vi na Record, anteontem. Anteontem foi domingo, né? Anteontem eu assisti uma matéria na Record. Como é que chama aquele programa que passa à noite? Na Globo tem o Fantástico, na Record tem o Domingo Espetacular. Acho que é isso. Estava passando a matéria lá de um ciclista, que ele veio no cruzamento assim, ele entrou, a caminhonete veio, esbarrou nele, derrubou ele, a caminhonete foi embora, fugiu. E ele ficou ali caído na pista. Tinha um bar do lado assim, o pessoal do bar correu lá para socorrer ele. Qual foi o erro do pessoal que correu lá para socorrer ele? Não sinalizaram a pista. Tudo bem que era uma avenida, dentro de perímetro urbano, mas a velocidade desenvolvida ali ficava entre 40 e 60 por hora, o que é muita velocidade, tá? Não se engane. Um minuto depois que essa vítima já estava caída lá, começou a aglomerar algumas pessoas em volta dele, tentando dar um suporte. Não sinalizando a via, um outro carro se aproximou e mesmo pessoas, né, balançando o braço lá atrás, devagar, ele não viu, passou por cima do camarada, que estava caído lá no chão. Ainda quase que atropela mais gente, que estava lá socorrendo. Não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, não, tá? Há pouco tempo, eu assisti uma outra matéria, parecida com essa, uma pessoa foi atropelada em cima da faixa pedestre, duas pessoas, aliás. Essas duas pessoas caíram lá sobre a faixa pedestre, chegou gente para socorrer e não sinalizou a via. E daí um carro pegou, matou umas 6 pessoas. Coisa horrorosa. Qual foi o problema? Falta de percepção do risco secundário. Qual que é o risco secundário ali? É um risco de uma segunda situação em cima daquela que já havia acontecido. Por isso, gente, por isso, é que quando você for socorrer alguém num acidente de trânsito, seja lá qual for a situação, a primeira coisa que você deve fazer é sinalizar o local. A pessoa pode estar morrendo lá, desesperada, vai morrer dentro de 30 segundos se você não for lá socorrer. Primeiro sinalize, deixa ela morrer. Senão você vai colocar a sua vida em risco, a vida de outras pessoas em risco. Então, nesse ponto, você está ignorando o risco secundário. É lembrar que o socorrista não é super-herói, ele tem que fazer tudo que está dentro do seu alcance, veja bem, tudo que está dentro do seu alcance, desde que isso não ofereça riscos secundários para si mesmo e para outras pessoas que estão envolvidas ali. Então, essa matéria que passou no Domingo Espetacular, e certamente alguém que está na aula aqui pode ter assistido essa matéria, me veio aqui à mente, então, estou usando aqui como exemplo para vocês sobre o que é um risco secundário, tá? No acidente de trânsito, quando a gente está estudando primeiros socorros, recomenda-se que faça uma análise primária da situação. Análise primária, aquela que vem primeiro. É uma análise panorâmica, geral, não é específica, não é pontual, é geral. E depois de ter feito a análise primária e adotado as providências necessárias, aí você vai partir para uma análise secundária,
que é para já num segundo plano, tá vendo? Então, esse primário e secundário não é só relacionado a risco, não, é relacionado a ações também. Só lembrar o termo primário e secundário tem essa relação. Primário é o que tem que ser feito primeiro, secundário é o que vem num segundo plano, tá? Então, um risco secundário aqui é o risco de um socorrista ser atropelado, nem está lá socorrendo alguém que está na pista, ele acabou sendo atropelado também porque ele não sinalizou a via. Viu? Bacana aí?